Olá, meus alunos, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Essa é a nossa aula da terceira prova para o oitavo ano A, B e D. Qual o conteúdo da nossa prova? Nós vamos ver os defeitos da visão e a audição, certo? Muito bem. Então, lá dos defeitos da visão. Na nossa primeira aula, nós vimos já as estruturas do olho. Aqui a gente vai ver só os defeitos que acontecem. Vamos lá? Tem um desenho aqui, esse é o olho humano, e aí nós vimos que quando a imagem se forma, ela se forma na retina. Aqui é a retina, certo? Então, para o olho normal, a imagem se forma na retina. Quando a pessoa tem a miopia, o que acontece? A imagem, ela se forma antes da retina. Certo? Então, o que acontece quando a pessoa tem a miopia? Ela não consegue enxergar os objetos de longe. A hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. A retina está aqui, a imagem vai se formar aqui, certo? E a pessoa que tem hipermetropia não consegue enxergar os objetos de perto. O astigmatismo já é um pouquinho diferente. Na verdade, ela vai ter a imagem desfocada, certo? Ou vários focos assim na retina, ok? E ela vai ver tudo embaçado, né? Desfocada, não vai formar a imagem, certo? Muito bem, essa parte aqui foram os defeitos da visão, que está lá na lista obrigatória de vocês. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora de audição. Antes de começar a falar sobre o ouvido, nós vamos ver um pouquinho sobre ondas. Então, o que são as ondas? Nós vimos nas nossas aulas que a onda é uma perturbação que ocorre em um meio material. Esse meio material pode ser líquido, sólido ou gasoso. Ou pode ocorrer no vácuo. Quando ela ocorre no meio material, nós temos uma onda mecânica. Por exemplo, o som, que é o que nos interessa hoje para a nossa aula. Quando ela acontece no vácuo, ou seja, no lugar onde não tem ar, nós temos uma onda eletromagnética. Por exemplo, a luz, certo? Caracterizando a onda aqui, o que nós vimos? Nós vimos que o número de oscilações é chamado de frequência. E nós temos o quê? Quanto maior o número de oscilações, mais agudo é o som. Então, nós temos um som agudo ou som alto que nós falamos. Então, eu vou repetir aqui, ó. Quanto maior o número de oscilações, menor o comprimento de onda, mais alto é o som. Ou dizemos que o som é agudo. Quanto menor o número de oscilações, maior o comprimento de onda, tá? E o som, ele vai ser grave. Ou nós vamos ter um som mais baixo, certo? Bom, de ondas, esse é o nosso conteúdo. Você caracterizar e saber o que é onda. Está lá na nossa lista obrigatória. Esse conteúdo aqui, nós escrevemos lá no caderno, tá? O que é onda, o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética. Da audição, o que nós vimos aí? As estruturas da nossa orelha. Então, a audição, o ouvido é o nosso órgão que nos permite ouvir. A orelha, ela está dividida em 3 partes. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Lá na orelha externa, o que nós temos? O pavilhão auricular, o canal auditivo e o tímpano. Qual é a função da orelha externa? Então, ela recebeu o som e para chegar até o tímpano. Quando chega no tímpano, o som ele vai até a orelha média, é onde nós temos os 3 ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo,
Então, o tímpano, ele vai vibrar e vai levar essa vibração para os 3 ossinhos, tá? Que também vão vibrar até chegar na janela oval e entrar na orelha interna. Lá na orelha interna, nós temos o vestíbulo e temos os canais semicirculares, que vão receber esse impulso sonoro e vai enviar para o cérebro para produzir o som e para a gente interpretar, ok? Bom, lá na audição nós vimos assim, ó, a estrutura, né? A orelha é a estrutura que nos permite ouvir o som. Uma das funções é o som. Qual é a outra função aí da nossa orelha, né? Ou do nosso ouvido? O equilíbrio corporal. Então, que nós vimos que é feito pelos canais semicirculares, tá? A pessoa que tem o líquido desordenado, ela vai ter a labirintite, certo? Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo para a terceira prova. Então, só relembrando um pouquinho, está na nossa lista obrigatória as ondas, as estruturas aqui da audição e também um pouquinho do sentido, do olfato, do paladar e do tato. Foi a nossa revisão. Boa prova para vocês e até mais.